Pra gente conversar com o nosso colunista Guilherme Frossar, vamos falar sobre o Atlético que ontem empatou com o Fortaleza e que depois de amanhã tem o jogo da volta contra o Vasco. Na sua coluna em otempo.com.br, Frossar, você já fala hoje sobre poder sonhar em paz com o jogo de São Januário. Era um jogo tão imprevisível o de ontem com os reservas, né, Frossar? Um abraço pra você, boa noite. Tudo bem, Pedro? Um abraço pra você, pro Lélio, pra toda a nossa imensa audiência. Pois é, cara, imprevisível totalmente, né? O Galo foi com o time totalmente reserva e ainda bem que foi. A gente conversava aqui antes do jogo, eu tava com medo danado dele usar o Scarpa, o Otávio, já que viajaram, né, desde o início, ou pelo menos por uma parte maior do jogo, ainda bem que não, usou só na reta final ali do segundo tempo, quando o Galo já tinha um jogador a mais, tentando virar a partida. Antes do jogo, se alguém me oferecesse esse empate, eu assinaria na hora, né? Mas depois do jogo, pelas circunstâncias, o Galo teve várias possibilidades para virar o jogo, terminou com 2 a mais, teve quase 20 minutos de jogo com 2 a mais. Então, realmente, ficou ali uma pontinha de frustração. Mas de todo jeito, cara, o importante é que passamos, né, por essa data FIFA e por esse intervalo interminável entre o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e o segundo, que é no sábado já, né? São 15 dias, do dia 2, que foi o jogo da ida na Arena, para hoje, né? Já antivéspera aí do jogo de São Januário. Parece que se passaram 3 meses, né? Impressionante essa demora. Muita coisa aconteceu, tem muito time que mais descansou que qualquer coisa. O Galo jogou 3 jogos, né? Jogou contra o Vitória e um empate muito frustrante, abriu 2-0 e tomou um empate, ganhou do Grêmio fazendo o dever de casa e ontem um resultado muito bom, se você não olhar o contexto do jogo, mas uma pequena frustração ali por não conseguir virar para cima do adversário com 2 a menos, né? De toda forma, cara, agora é bom, como eu escrevi no texto, a gente poder focar no jogo de São Januário, né? Teremos um time muito próximo do ideal. É claro que o DM ainda tá lotado, as informações do treino de hoje ainda não são animadoras. Dos jogadores que estão no DM, ninguém iniciou a transição, então Rubens, Arana, Zarate, esses caras ainda estão entregues à fisioterapia. Mas a gente sabe que o Arana, por exemplo, né, que desses 3 é o jogador que eu pelo menos monitoro a situação mais de perto. Ele teve uma lesão leve, né? Uma lesão muscular mais leve. Então não é um cara que vai precisar de vários dias de transição. Se conseguir treinar amanhã, por exemplo, eu acho que vai pro jogo. E se não for, aí o Milito vai ter uma questão a ser resolvida ali na lateral esquerda, mas de toda forma vai ter Paulinho, vai ter Hulk, vai ter Batalha de volta, que vai certamente tentar anular o Verratti. Vai ter um time muito forte. E tem o funk lá do Vasco, né? O funk do Coutinho lá que diz que a barreira vai virar baile. Eu brinco no meu texto de hoje que, por mim, não precisa virar baile, não. Pode ser um jogo horroroso, daquele que todo mundo fala, meu Deus do céu, como é que eu tô assistindo isso? Terminar 0-0, não ligo. O importante é o Galo ir pra final, viu, Pedro? Essa decisão, jogo importantíssimo, né? Neste sábado. Ô, Frossar, se o Arana não tiver condições, o que fazer com essa lateral esquerda que ontem contra o Fortaleza teve Mariano, hein? Pois é, essa é a pergunta, né? Eu acho que, na verdade, tem 2 incógnitas esse time do Galo pro jogo de São Januário, né? Aquela vaga que tá sempre em aberto desde que o Bernard machucou, né? No meio campo ali, quem vai jogar por ali? A gente lembra que nem o Vera, nem o Daverson podem jogar a Copa do Brasil pelo Galo, né? Já atuaram por outros times a competição, porque se você pode jogar com o Vera, você pode fazer 3 volantes, né? Fazer Otávio, Alan Franco e o Fausto Vera proteger mais o setor, mas ele não pode. Se você pode usar o Daverson, você faz o Daverson com o Paulinho e o Hulk, Paulinho voltando um pouco mais, funciona também, já foi provado que funciona, mas você não tem esses 2 caras, então quem que o Milito vai fazer ele na posição? Será que vai ser o Igor Gomes? Não sei, não é um cara extremamente confiável não. Agora a lateral, eu acho que tem uma solução assim, que dá pra fazer, principalmente considerando que é um jogo que o Galo precisa mais se defender, que é colocar o Alonso na esquerda, já fez isso, né? É um jogador que sabe jogar como lateral também, e aí você coloca o Lianco na zaga, ao lado do Batalha, e faz o Saravia como lateral direito. Eu acho que hoje há essa disputa de posição na lateral entre o Saravia e o Lianco, mas o Saravia vai bem por ali também, com tranquilidade. É claro que o Atlético perde muito não tendo o Arana, mas eu acho que a solução seria essa, assim. Não acho que é usar o Mariano invertido, como foi ontem. Até fez um bom jogo, tá? Não acho que o Mariano foi mal ontem, não. Mas eu acho que o Alonso seria a opção mais segura, viu, Pedro? Ô, Lélio, o Atlético pode ter 4 zagueiros de origem, né? Com exceção do Batalha, é claro. Na linha defensiva, contra o Vasco no sábado, caso o Lianco ganhe a posição do Saravia e se confirme essa possibilidade do Frossar aí, do Alonso jogar na esquerda. Um abraço pro Frossar. O Alonso, ele é o lateral esquerdo da seleção paraguaia, né?
Então não seria grande surpresa se houver a necessidade dele atuar por ali, mas a gente torce, como eu disse no bloco do Atlético anterior, que o Arana se recupere, porque afinal de contas ele jogou muito bem aquela partida contra o Vasco 2 semanas atrás, e ele seria um tremendo reforço para este momento de decisão que o Atlético está vivendo agora. Então seria a zaga como Lianco, Batalha, o Alonso e quem mais então, Pedro? Fux? Então, você pode fazer, se forem só zagueiros, é o Fux, né? É verdade. Seriam uns 4. A outra opção é o Saravia jogar na direita, o Lianco volta pra zaga nesse caso. 6h31, a gente está conversando com o nosso colunista Guilherme Frossar aqui em O Tempo Esportes nesta quinta-feira. Quero mudar de assunto rapidamente com você, Frossar, porque ontem eu assisti o vídeo que você publicou no seu canal, o canal do Frossar no YouTube. Turma que torce pro Galo pode ir lá se inscrever, tem informação do Atlético todos os dias. Sobre a questão dos ingressos, que ontem, 10 da manhã, o pessoal abriu lá o site para comprar ingresso para a torcida visitante, menos de 1.000 ingressos, né, para a torcida visitante do Galo depois de amanhã lá em São Januário, e já estavam esgotados logo na abertura. O que é que você teve de repercussão, né, de ontem para hoje, de repente alguma resposta do Galo ou de alguém que você conhece aí que eventualmente conseguiu comprar os ingressos? O pessoal reclamando das figurinhas carimbadas, né? Torcida organizada, os conselheiros, a turma que consegue comprar, e muitos torcedores comuns já abrem o site às 10 da manhã quando tá para abrir o ingresso e não acha mais, né? Exatamente, Pedro. De ontem para hoje não teve nenhuma novidade em relação a isso sobre esse jogo de São Januário, né? É claro que a carga é muito pequena, né? Você pensar em menos de 1.000 ingressos para uma torcida como a torcida do Galo, que sempre comparece nesses momentos decisivos, e nos outros também, é bem verdade. Não é suficiente, não vai ser, né? Muita gente vai ficar sem ingresso, mesmo se a distribuição fosse a mais sensata do mundo, e não acho que é nesse caso, né? O torcedor comum não conseguiu comprar. Eu não conheço, pelo menos, nenhum torcedor, eu não vi relato nenhum na rede social de torcedor comum que entrou lá no site na hora certinha e conseguiu comprar. Mas é isso, é muito pouco ingresso. O que há de novidade de ontem para hoje é em relação aos ingressos para os jogos em casa, né? Eu disse também no vídeo que você mencionou aí lá no meu canal que o Atlético estava já estudando algumas opções para melhorar a situação do cambismo nos jogos na Arena MRV. Que não existe você ter cambismo em pleno 2024, né? Estão de ingresso no Pará na mão de cambista, gente vendendo ingresso na internet por 5, 6 vezes o valor original do bilhete. Você chega na arena lá e tem cambista lá na hora, compra o ingresso, vende o ingresso. Já existe tecnologia suficiente para acabar com esse problema. Então o Atlético já anunciou que pro próximo jogo em casa pelo Brasileiro, né, contra o Inter, já vai ter a questão do reconhecimento facial, né? O Atlético vai monitorar ali quem que é o torcedor que comprou, quem que tá entrando. Eu acho que é por aí mesmo o caminho para resolver esse problema. O Atlético vai fazer várias mudanças para a próxima temporada, é o que eu tenho de informação, para tentar acabar ou pelo menos diminuir aí com o poder dos cambistas, porque é inaceitável, né? Já é muito caro pro torcedor que vai pela via convencional, né? De comprar, pagar o sócio torcedor, estar no jogo. Hoje em dia, camarada que vai no estádio ali, um casal e mais um filho, não vai gastar menos de R$500 para ir no jogo, né? Considerando estacionamento, um alimento, sócio torcedor dessa galera toda, tô falando de um jogo mais importante. Então é muito dinheiro e esse torcedor merece ser tratado com respeito, sem dúvida nenhuma. Que bom que o Atlético tá fazendo aquilo que é possível para melhorar a vida do torcedor, pelo menos nos jogos na arena, mas esse jogo de São Januário, realmente, torcedor comum, vamos dizer assim, que não tem vias de conseguir o ingresso, ficou sem ingresso e vai ter que aceitar que vai ver o jogo pela TV ou vai ver o jogo, enfim, da forma como quiser, menos no estádio, né, Pedro? Voltamos, né, Lélia, a falar sobre esse futebol moderno mais caro e um outro aspecto também que é a Arena e São Januário não tem a capacidade de Mineirão e Maracanã. Antigamente, a torcida talvez estivesse acostumada, Metralha, a ver esses dois times ou as suas grandes forças jogarem em estádios maiores. O novo futebol não é assim, não. Não. Ano passado mesmo, se eu não estiver enganado, aqui no Mineirão foram um pouco mais de 35 mil pessoas, Atlético e Vasco, né? E no Maracanã foram quase 70 no domingo de manhã. Que o Atlético perdeu os 2 jogos para o Vasco no Brasileirão do ano passado. Ou seja, o encontro aí de mais de 100 mil pessoas em 2 jogos.
né? Torcida para isso tem, mas o Atlético hoje tem seu estádio, no primeiro jogo aqui foram o quê? Pouco mais de 43 mil pessoas, né? Se eu não estiver enganado, e lá em São Januário, que um dia coube já 40, 50 mil pessoas, agora a capacidade não passa de 20 mil. É um estádio que, inclusive, será reformado pelo Vasco, mas também sem grandes alterações, para falar a verdade. Pouco mais de 42 mil pessoas acompanharam esse Galo e Vasco na Arena MRV no jogo de ida 2-1. Errei por 1.000. 42.039 o público, para ser mais exato. Guilherme Frossar, algo mais para hoje, meu caro? É isso, contar as horas realmente para a chegada desse jogo. Amanhã estamos partindo para o Rio para acompanhar de perto esse Vasco e Galo lá em São Januário e rezar, né? O torcedor atleticano aí já cruzar os dedos em relação à questão física dos atletas, pensando no jogo do River, né? Lembro a nossa audiência que o jogo de Vasco e Atlético é no dia 19, próximo sábado, e o jogo de Atlético e River é simplesmente no dia 22, terça-feira. Então serão 2 dias de descanso só entre as duas partidas para recuperar jogador que está jogando com injeção, que é o caso do Paulinho, para lidar com dor, e vários outros, jogador que vem de lesão. Então realmente é para ficar de olho na questão física, que o Atlético consiga classificar desgastando o menos possível, se é que dá pra gente falar isso, porque certamente vai ser uma batalha lá em São Januário. O Vasco é o jogo da vida do Vasco, né? Vale lembrar, o último jogo que pode, né, que poderia levar o Vasco a uma decisão nacional foi em 2011, que foi quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Lá mesmo eles falam que é o jogo mais importante dos últimos 15 anos do Vasco, e é por aí mesmo. Então o Atlético tem que ir sabendo que vai ser uma guerra e vai tentar voltar minimamente com uma reservinha de energia, porque o tempo até o jogo do River vai ser muito pequeno, amigo. Tamo junto, sempre um prazer, até a próxima. Prazer é nosso, valeu, bom trabalho, boa viagem, Guilherme Frossar, a gente se vê lá no RJ.